nesses dias, fazendo uma série de mensagens, de exposições do Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje, pela graça de Deus, nós chegamos aí no capítulo 9, nós iremos ler do verso 10 até o versículo 17 do Evangelho de Lucas, tá? Para o nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 9, do verso 10 ao verso 17. Bom? Lucas 9, do verso 10 ao verso 17. Eu vou ler, os irmãos ouçam. Uma passagem muito conhecida nossa, né? Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Levando os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém. Vamos orar, meus irmãos, e rogar a bênção do Senhor sobre esse momento de meditação na palavra do Senhor. Ó Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra e os ensinos que vêm da parte do Senhor. Tua palavra é verdade, porque Tu és o Deus Yahvé, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E agora que nós iremos meditar na Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, abra os olhos do nosso coração para entendermos as Tuas coisas. Persuade-nos pelo Teu Espírito. Traga, Deus, grande alegria ao coração deste povo que ouve a Tua palavra. Usa-me, miserável pecador, para o bem da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você já ficou com fome alguma vez? Já experimentou o que é ter fome alguma vez? Eu espero que não. Porque ter fome e ficar com fome não é uma coisa muito boa. Dá dor de cabeça, deixa o corpo muito fraco. Mas às vezes acontece. Quando você está com fome, o que você faz para aliviar a sua fome? Quais são as atitudes que você toma para aliviar esse problema da fome? Talvez você vá na geladeira e pegue uma tigela de açaí, frita um filé de pescada amarela e está resolvido. Ou então você gosta de comer aquela galinhada no piqui. Eu não gosto. Mas tem gente que come um piqui como se fosse uma oração silenciosa, né? O Mauro mesmo é um deles, né? O Mauro come um piqui como se estivesse fazendo uma liturgia, né? Outros gostam de assar aquela picanha, ou então às vezes estão lá em casa, pedem uma calabresa, uma pizza de calabresa com carne de sol, né? O fato é que quando nós estamos com fome, nós procuramos alguma forma de saciar a nossa fome. Não é bom ficar com fome. E do ponto de vista espiritual, as coisas não são diferentes. Nós temos uma alma eterna.
com aspirações eternas. E essa nossa alma, ela também precisa ser saciada. Ela precisa ser satisfeita. Nós fomos feitos para Deus. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Somente Deus pode satisfazer uma alma que foi feita para Ele. Por isso nós temos fome de Deus. Como nós estamos tentando resolver o problema da nossa fome espiritual? Tem uma música antiga de um grupo brasileiro. Eu não recomendo a ninguém ouvir essa música, mas ele pergunta: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, a gente quer... Na realidade, está completamente errada essa música. Porque o que nós queremos mesmo não é realmente só comida, mas não é também só diversão. Nós queremos Deus. Nós queremos satisfazer a nossa alma e ela só será satisfeita em Deus. Por isso algumas pessoas tentam pelo caminho da fama, do reconhecimento, da glória humana. Outros buscam satisfazer suas necessidades com dinheiro. Aqueles que buscam também satisfazer as suas necessidades simplesmente nos prazeres deste mundo, viram hedonistas, tá? Mas nessa noite nós veremos que essas coisas terrenas, elas não podem satisfazer almas com aspirações eternas. Nós veremos hoje, meus irmãos, que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Somente o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, pode satisfazer almas que foram feitas para a glória de Deus. Então hoje a nossa proposição é essa: Deus providenciou um pão vivo que desceu do céu para satisfazer a nossa fome espiritual e nos dar a vida eterna, vida abundante. Somente em Cristo nós podemos encontrar tudo o que precisamos para a nossa felicidade e para a nossa alegria aqui e no mundo vindouro. Nós veremos isso a partir desse texto muito conhecido que trata da multiplicação dos pães. Vamos ver isso então em 3 pontos para a gente meditar nessa noite. Primeiro eu quero considerar com vocês aí o descanso que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus obreiros, no verso 10, verso 11. Depois, no verso 12 ao 14, nós veremos o desafio dos discípulos de Cristo. E terceiro, por fim, nós veremos o milagre da multiplicação, no verso 14 a 17. Primeiramente, então, vamos considerar o descanso dos obreiros, versos 10 e 11. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo quanto tinham feito. Olhe para a sua Bíblia. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Colhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. O contexto dessa passagem é muito conhecido, principalmente se você está acompanhando aí as exposições que ele está fazendo no livro de Lucas. Você deve lembrar que Jesus tinha enviado seus apóstolos para uma espécie de um estágio. Eles iriam com uma missão dupla: pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Pregação e cura. Eu falei isso na semana passada para vocês. A missão da igreja não é só pregar a palavra, conhecer a boa doutrina, ensiná-la, mas é socorrer as pessoas nas suas necessidades também. Essa era a missão de Jesus. Quando ele apareceu pregando e curando as pessoas, o pessoal chegou e falou assim: olha, Senhor, fica aqui com a gente, faça mais milagres. Ele disse assim: não, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. O propósito dos apóstolos, então, principal, era pregar o reino de Deus, anunciar que Deus visitou o seu povo na pessoa do rei Jesus, e que Jesus veio então inaugurar o reino messiânico. Os milagres serviam para demonstrar que isso era verdade. Os milagres eram uma espécie de credenciais do reino, da chegada do reino de Deus. Lembra que Jesus falou para os fariseus quando disseram: você expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul? Ele disse: olha, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, não haverá perdão para vocês. Se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus chegou no meio de vós. O reino de Deus está próximo, significa que o reino de Deus foi aproximado de vós.
O rei chegou, o rei é Jesus, e o reino veio com ele então os milagres, eles eram uma demonstração prática de que o reino havia chegado, eram as credenciais dos apóstolos, que mostravam que o que eles estavam falando era verdade. E nós vimos também que Jesus deu ferramenta aos apóstolos. Ele deu a eles duas coisas que eles precisavam para pregarem o reino de Deus: poder e autoridade. O poder é a capacidade de fazer algo. A autoridade é a legitimidade para fazer algo. Os apóstolos tinham as duas coisas. Eles tinham poder de Deus e eles tinham legitimidade, porque eles eram representantes legítimos do rei que os enviou, do rei Jesus. Da mesma forma, Deus nos enviou como igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo nos enviou e Ele nos deu também essas duas coisas. Ele nos deu poder e autoridade. Ele nos deu poder do Evangelho, que Paulo diz que o Evangelho de Deus é poder de Deus para salvação. Mas Ele também nos deu o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, a igreja do Senhor, ela tem poder de Deus para anunciar o Evangelho e fazer o reino de Deus crescer na terra. Nós já recebemos isso do Senhor. E, portanto, nós temos que fazer como aqueles apóstolos, que foram e pregaram o reino de Deus. Mas eles não confiaram em si mesmos. Jesus falou que quando eles fossem, eles não deveriam levar nem bordão, nem alforje, nem nada junto deles. Jesus estava dizendo literalmente que eles não deveriam levar ou se preocupar com as coisas desta vida. Eles não deveriam, por exemplo, se preocupar com comida, com hospedagem, com roupas. Eles tinham que ir só com a roupa do corpo. Claro que Jesus não estava ensinando que todos os pregadores do Evangelho devem ter só um par de roupa para vestir, ou só um sapato, só uma calça, só uma camisa. Não é isso que ele está ensinando. Aquilo foi uma mensagem específica para uma missão breve, óbvio. Tá? Mas Jesus estava querendo ensinar para eles que eles deveriam confiar na providência de Deus enquanto eles faziam a missão. Tá? E então, meus amados irmãos, esses homens tinham que se lembrar que nem todo mundo iria recebê-los bem em casa. Alguns não iriam dar boas-vindas a eles. E eles não estavam sendo simplesmente descorteses. Eles não estavam simplesmente sendo pessoas que não gostam de receber os outros. Na verdade, eles estavam rejeitando os arautos do reino de Deus. E, portanto, os apóstolos tinham que bater os seus pés na saída da cidade como um sinal do juízo de Deus contra aquela cidade. No dia do juízo final, essa poeira vai ser uma testemunha de que Deus ofereceu a eles a vida e eles escolheram a morte. Os apóstolos então voltam dessa missão muito felizes porque eles pregaram o reino, curaram pessoas. E adivinha, quando você vai numa viagem missionária, depois que você volta, você está cansado. Pelo menos a experiência dos pastores, quando pregam domingo à noite, domingo de manhã, domingo à noite, eles se sentem cansados no final do culto, com a sua mente esgotada. Se você tem experiência de pregação, você sabe que pregar é uma responsabilidade muito grande, que te deixa nervoso, preocupado, e que você fica às vezes cansado só de nervoso. E então os apóstolos fizeram essa missão, e quando eles voltaram, eles certamente estavam cansados. E não foi só isso, porque no contexto, lá em Marcos, vai dizer que Herodes tinha mandado matar João. Ele mandou decapitar João. E Jesus e os apóstolos receberam essa notícia. E sabe o que Jesus fez? Vou dar férias para vocês. Vou dar um descanso para vocês. E ele então convidou os seus discípulos, seus apóstolos, para irem para um retiro espiritual, sozinho, a sós com Jesus. É um momento de reflexão. João, primo de Jesus, tinha sido decapitado, foi um homem fiel. Não é fácil perder um homem de Deus, mas isso aconteceu. E por isso então o chamou para longe do público, para que eles estivessem sozinhos com Cristo. É isso que nós temos aí no versículo 10. Levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas adivinha, o retiro não foi tão fácil. O retiro foi interrompido.
Você já imaginou você casar, sair de viagem com sua esposa lá para Porto Seguro? Quando chega lá, os crentes começam a te ligar para tu resolver os problemas da igreja, não sei o quê. Isso aconteceu comigo. Quando eu casei, ganhei uma viagem lá para Porto Seguro, cheguei lá, o irmão estava lá comendo um peixe frito. O irmão me ligou: pastor, e aquela cortina que ficou pendurada lá em cima da mangueira, não sei o quê. Eu falei: meu irmão, resolve isso para lá, me deixe em paz. Os apóstolos foram descansar um pouco. Sabe o que aconteceu? As multidões perceberam que eles tinham ido lá para o lado norte, e eles chegaram primeiro do que eles. A multidão chegou. Rapaz, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Aí a palavra de Deus diz então que na hora que eles estavam descansando, esse povo chega, interrompe o descanso pastoral, e eles começam a ficar até, parece que um pouco aborrecidos, esses apóstolos. Mas Jesus não. O verso 11 diz que Jesus os acolheu, recebeu, pregou para eles. Olha o versículo 11 como diz aí. Diz que as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falavam-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Então Jesus, ele não teve esse sentimento de ficar chateado porque interromperam o meu descanso, hoje é folga pastoral. Não, pelo contrário, o texto diz aqui, meus irmãos, e se você ver a narrativa de Marcos, você vai ver que o texto diz lá que Jesus viu grande multidão e compadeceu-se delas, porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Me admira essa grande compaixão de Jesus pelas ovelhas, tá? Compadeceu-se delas. E aqui o texto vai nos dizer, meus irmãos, que ele acolheu esse povo, e ele pregou um longo sermão para esse povo, porque essa é a ideia da palavra aí, falava-lhes a respeito do reino de Deus. Ele falou longamente para esse povo, e ainda curou as suas enfermidades, socorreu os que tinham necessidade de cura. Que fantástico exemplo de compaixão, de abnegação, de graça, de amor para com os necessitados. Mesmo de férias, nosso Senhor e seus discípulos usaram esse tempo para o progresso do reino de Deus e para o socorro dos necessitados. Em meio ao cansaço, meus irmãos, às vezes nós somos chamados para socorrer também, tá? Em meio às batalhas, às lutas, às dificuldades do ministério, muitas vezes você vai ser chamado também para dar um suporte para alguém que está sofrendo. Às vezes você está sofrendo, aí você vai ter que ser um suporte de alguém que está sofrendo. Igual aconteceu uma vez, eu estava viajando no avião. Eu tenho um pavor de andar de avião, não gosto de andar de avião. Mas eu encontrei uma senhora que estava desesperada do meu lado, e eu tive que ser suporte para ela. Falei: vem cá, o avião não cai não. Eu estava falando que ia cair. Estava dizendo isso, mas assim, e se cair? Então, às vezes, em meio à angústia, você vai acabar sendo chamado para socorrer alguém que está passando pelos mesmos problemas que você está passando, às vezes. Isso vai acontecer, isso já aconteceu muito comigo. Isso vai nos levar ao segundo ponto, que é o desafio. E agora, o verso 12 diz que o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhe disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus está pregando por um longo tempo, e o dia está escurecendo. E não só isso, eles estão aqui, meus irmãos, num lugar deserto. O texto diz que havia 5.000 homens. Homens. As mulheres não foram contadas, nem as crianças. Por isso alguns chegam a dizer que havia provavelmente aqui de 15.000 pessoas para frente, tá? Então não havia comércio ali por perto, provavelmente,
não havia dinheiro para comprar comida. Tá? Diante disso, os apóstolos ficam olhando e dizem assim: escuta, será que Jesus não vai fazer nada? Será que ele vai ficar parado aí, sem fazer nada? E eles começam então a dar uma sugestão para Jesus, como se eles fossem mais sábios do que ele, e como se eles fossem mais preocupados com a multidão do que o próprio Cristo. E eles chegam e dão uma sugestão mais fácil de resolver. Qual é? Senhor, manda esse povo embora. Nós não chamamos eles para cá. E eles vieram porque eles quiseram. Agora eles se virem, né? Manda eles embora, para que eles encontrem algumas aldeias aí por perto, um comércio às vezes aberto, e comprem alguma coisa para comer, porque aqui nós não temos nada, né? É interessante porque Jesus, quando mandou os discípulos pregar o Evangelho, ele disse: não se preocupem nem com comida e nem com hospedagem. E aqui eles estão preocupados exatamente com isso. Quando eles voltaram lá na frente, Jesus vai perguntar: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem nada, faltou alguma coisa? Não. Mas agora eles já esqueceram, parece, que Jesus é o grande provedor do seu povo. O lugar era deserto. E o fato de ser um lugar deserto é um sinal importante nesse texto, porque houve um outro lugar deserto na Bíblia em que Deus providenciou pão para o povo. Lembram? Lá no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito, a palavra de Deus diz que eles foram para o deserto, e lá Deus também providenciou o maná no deserto. Quando o texto faz questão de dizer que era um deserto e que Deus vai providenciar pão para o povo, principalmente o Evangelho de João vai nos mostrar que Deus está querendo ensinar uma lição maior aqui. Que o objetivo desse texto não é simplesmente falar para a igreja que nós temos que suprir as necessidades materiais das pessoas. A palavra de Deus vai nos apresentar Jesus aqui como o segundo Moisés, ou como o Moisés maior, que providencia pão para os seres humanos. Não pão físico, que a pessoa come e depois até morre. Lá em João 6,32, Jesus fala: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Ele não foi mesmo, não. Quem deu foi Deus. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo, quando ele multiplicou os pães, que Deus queria ensinar uma lição mais profunda para eles. Vocês estão comendo o pão aqui, mas vocês têm que lembrar que vocês têm uma alma que jamais morrerá, e ela precisa de um pão vivo que desceu do céu. Esse pão sou eu mesmo, diz Jesus. Eu vim do céu para saciar a fome de Jesus. Por isso, a resposta de Jesus no verso 13 aos apóstolos é: dai-lhe vós mesmos de comer. Claro que ele estava falando isso aí para testar os apóstolos. Quem nos revela isso é João, no capítulo 6, verso 6. Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Vamos ver o que está na cabeça desses apóstolos. Eles estão preocupados? Deixa eu ver o que eles pensam. Claro que ele sabia, mas ele queria que eles externassem se realmente eles confiavam nele, se eles realmente tinham compaixão por aquele povo, ou não. Vamos fazer um teste aqui com esses apóstolos. Olha, dão vocês mesmos de comer para eles. Como assim, Senhor? Como é que nós vamos dar de comer para esse povo? Nós não temos comida. Eles respondem isso no verso 13, dizendo o quê? Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Aqui nós temos algo importante na vida dos apóstolos da igreja do Senhor: o reconhecimento de que nós não temos em nós mesmos provisão para o mundo. Nós não temos como resolver o problema da fome espiritual que existe na alma do ser humano. Tudo que nós temos, disseram eles, é aí uns peixinhos, né? E alguns pães. Mas o que é isso para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas? Não tem como, Senhor. O Senhor está pedindo algo absurdo para nós. Lá no livro de João, Filipe responde:
dizendo que eram necessários 200 denários de pão, para que cada um pegasse um pedaço. Um denário é o salário de uma diária. Então, veja quanta gente tinha ali. 200 denários, 200 diárias. E isso não iria resolver ainda o problema das pessoas. E de repente aparece por lá um menino, o Evangelho de João fala isso, um rapazinho carregando ali 5 pães e 2 peixinhos. O texto fala lá literalmente 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Tá? Então há o reconhecimento de que eles não têm recursos para resolver o problema da multidão. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. A menos que a gente vá comprar por aí para trazer para que alguém possa, que eles possam saciar a sua fome. Mas não vai resolver ainda porque nós não temos dinheiro para isso. Nós somos fracos, não temos como resolver. O desafio então dos apóstolos, irmãos, era grande, porque eles não tinham recursos para resolver o problema. Isso vai nos levar então ao último ponto da nossa mensagem. Nossa mensagem hoje é curta, né? Eu sei que vocês já estão com calor, mas vamos para o último ponto, verso 14 ao verso 17, que é o milagre da multiplicação. Tá? Diz assim, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Então, nesse último ponto, meus irmãos, nós vemos aqui o milagre da multiplicação. Tá? Primeiro, é importante você lembrar que esse é o único milagre de Jesus que é relatado pelos 4 evangelistas, fora a ressurreição de Jesus. Tá? Para vocês verem a importância que esse milagre tem na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles relatam esse milagre. Tá? E então, Jesus dá ordem para que as multidões se organizem em grupos de 50. Ele toma os 5 pães e os 2 peixinhos, e ele faz aqui um gesto parecido com o que ele fez quando ele instituiu a ceia do Senhor. Tá? Primeiro o texto diz aí que ele ergueu os olhos aos céus. É daqui que nós tiramos essa ideia de, quando a gente vai agradecer a Deus por alguma coisa, o que é que a gente faz? Ó Senhor, muito obrigado. Não é assim? A gente geralmente ergue os olhos aos céus. Nós aprendemos isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, o texto diz que ele os abençoou. Provavelmente, o que ele fez aqui foi aquela oração que os judeus comumente faziam no momento da refeição. Geralmente ele dizia assim: bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que faz a terra produzir um pão. E o povo deve ter respondido, imagine, 10.000 vozes dizendo o quê? Amém. Foi um coro, deve ter sido muito bonito ali naquele momento. Terceiro, o texto diz que ele partiu e deu aos discípulos, para que os discípulos pudessem distribuir para o povo. Tá? Assim como ele fez com a ceia do Senhor também, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu, ele quebrou o pão. E também é uma imagem que aponta para o que Cristo faria na cruz por nós. Ele seria imolado na cruz por nós. Mas nós estamos tão familiarizados com esse milagre da multiplicação que às vezes a gente perde de vista a grandeza desse milagre. Vocês já pararam para pensar aqui? Ei, Manela, imagine você está na sua casa, final de mês, e chega 10.000 pessoas para se alimentar, e você vai na geladeira e diz assim: gente, como é que eu vou alimentar esse povo? Não precisa de 10.000 pessoas, basta 100 pessoas, né? Então a gente às vezes está tão familiarizado com isso aqui que a gente perde de vista a grandeza do que foi esse milagre. É ou não é verdade? O texto diz aqui
que ele partiu e deu ao discípulo. Mas é interessante que o verbo grego, ele está num modo chamado imperfeito, no tempo imperfeito, aliás, que indica que Jesus não simplesmente partiu e deu aos discípulos e eles saíram distribuindo. A ideia que nós temos aqui é que ele partiu e ia dando aos discípulos o pão. Então os discípulos saíram distribuindo, terminou lá, eles voltavam para a mão de Jesus e ele ia dando o pão aos discípulos. Vocês estão entendendo? Aqui que está o milagre. Eles voltam de mãos vazias e vão pegando o pão, e vão pegando o pão, e vão pegando o pão. É uma coisa impressionante, pessoal. Tão impressionante que todos os 4 evangelistas relatam esse texto, porque todos eles ficaram assim, abismados no que eles viram. Eles nunca tinham visto algo igual, né? A alimentação dos 5.000 foi realmente um milagre. E o texto termina dizendo então que em Cristo há essa abundância de pão, né? Porque o verso 17 diz o quê? Vamos ler junto para terminar? Todos comeram e ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos. 12 cestos ainda sobraram. Como que se Jesus estivesse dizendo aos seus apóstolos: olha, nunca mais duvidem de mim, tá? Vocês ainda vão levar para casa cada um cesto. Tá? A abundância. Todo mundo comeu, diz o texto, se fartou, ficou satisfeito. E ainda sobrou uma cesta para cada discípulo. Cristo tem abundância de alimento. Ele é o autor da vida. E ele é capaz de fazer isso. Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Essa é a nossa passagem. Agora eu quero terminar fazendo algumas aplicações práticas aqui. O que nós aprendemos hoje com essa passagem tão conhecida e tão simples, mas de lições importantes para nós? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que se nós queremos realmente servir a Cristo e ao seu reino, nós devemos estar dispostos todos os momentos para o serviço do nosso mestre. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Os apóstolos estão cansados, estão sobrecarregados e talvez estão até desanimados, porque eles perderam um grande homem, que foi João Batista, que foi assassinado. Eles tinham vindo de uma jornada pesada, de momentos sim, de alegria, mas de cansaço também. É hora de descansar. Mas eles não puderam desfrutar de paz nesse descanso, porque Marcos vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. E então, meus amados irmãos, as multidões chegaram, incomodaram, e eles precisaram trabalhar. Talvez eles tenham ficado até aborrecidos com essa situação, mas Jesus não ficou. E ele nos ensina aqui, meus irmãos. Ele acolheu, ele ensinou, ele supriu as necessidades. Se nós queremos realmente ser combatentes pela causa do reino de Cristo, nós devemos estar dispostos pelo reino, a ajudar em qualquer situação e em qualquer hora que nós formos chamados para a batalha. Às vezes nós queremos sossego, às vezes nós queremos descanso, mas se for necessário, meus irmãos, nós temos que pegar a mão no arado e trabalhar pela causa do reino de Deus, mesmo que isso comprometa até mesmo o nosso descanso, tá? Então, a minha folga pastoral supostamente é na segunda-feira, é um dos dias que eu mais trabalho pela causa do reino. Nós temos que estar dispostos, meus irmãos. Se algum irmão fez uma ligação, pediu socorro, ajude, vá lá, estenda a mão, ofereça seu carro, ponha-se à disposição, mesmo que esse dia seja o seu dia de folga lá da Vale. Esteja disposto, disponha-se pela causa do reino. Essa é a primeira lição. Também nós aprendemos aqui uma lição sobre a providência de Deus para com o seu povo. O nosso Deus, ele é conhecido na Bíblia como Jeová Jireh.
Deus da providência. Deus que provê as necessidades do seu povo. Ele providenciou lá no Antigo Testamento alimento para o seu povo no deserto. Ele providenciou água para o seu povo. E aqui ele providenciou pão para este povo cansado, com fome no deserto. Ele também proverá, meus irmãos, tudo que nós precisamos para o nosso sustento diário. Você lembra do que Jesus falou lá no Sermão do Monte? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que ele não diz, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é isso. Ele fala, e todas estas coisas, das coisas básicas da vida. Ele não está prometendo para você que se você virar crente, você vai comprar um carro melhor, ou você vai ter uma casa de luxo, ou você vai ter uma casa de praia, ou comprar um iPhone 14. Não. Ele está dizendo que as coisas que você necessita para a sua subsistência, Ele vai suprir. Porque Ele é o Deus da nossa providência. Ainda que os nossos recursos sejam como os dos apóstolos aqui, poucos, Ele é capaz de multiplicar isso e de fazer como fez com o azeite da viúva. Ele nos fornecerá o pão de cada dia. Ele nos fornecerá roupas e abrigo. Ele suprirá nossas necessidades de amizade, de companheirismo, porque Ele é o Deus da providência. O apóstolo Paulo diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O salmista falou, olha, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes nós passamos necessidade, dificuldades, às vezes nós passamos lutas, às vezes você perdeu o emprego, às vezes você fica até com medo do que será no futuro. Mas se você confia em Deus, coloca isso diante de Deus, e pertence ao povo do Senhor, está em comunhão com esse povo, meu querido, dificilmente você vai passar fome. Você sempre terá, pelo menos, o bife do olhão, né? Assim, feijão com arroz ali, aquele ovo frito, que é uma das comidas mais deliciosas que existem, né? Eu pelo menos gosto. Aquela sardinha saborosa, sabe? Vai ter, Deus vai suprir, Ele não vai deixar você passar fome, tá? Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades, não só necessidade física, mas as outras necessidades também que você tem, emocionais, espirituais. Terceira lição que nós aprendemos nessa passagem, irmãos, é uma lição acerca do caráter de Jesus, acerca de quem é esse Jesus que nós adoramos, servimos e amamos. É interessante porque na semana passada nós fechamos nosso sermão com a pergunta de Herodes. Herodes tinha perguntado no verso 9, quem é este a respeito do qual tenho ouvido estas coisas? E a resposta nós temos aqui. Ele é o Deus encarnado. Afinal de contas, quem mais poderia multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas, a não ser o Senhor do universo, a não ser o Senhor da criação? A resposta então é que Ele é o Senhor da criação, aquele que nós já vimos comanda as forças da natureza, aquele que comanda o vento e as ondas do mar. Ele é o Senhor do mundo invisível, que governa e expulsa os demônios. Ele é o Senhor da vida, que restaura a saúde de uma mulher enferma. Ele é o Senhor sobre a morte, porque ressuscita a filha de Jairo. E aqui no nosso texto, Ele é o Senhor criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas, capaz de multiplicar o pão para o sustento do seu povo. Esse é o nosso Senhor que nós servimos. É o nosso Deus. Ele é o Rei do universo. A quarta lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é sobre o poder e a importância da oração. Os apóstolos estavam todos desesperados aqui, ansiosos, sem saber o que fazer. Eles não tinham nenhuma noção do que iria acontecer, mas Jesus não estava preocupado. Ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o que ele iria fazer, e ele sabia que ele poderia simplesmente orar ao Pai e Ele o atenderia. Por isso, em meio ao desespero dos apóstolos, o que ele fez? Levantou os olhos nos céus e disse:
Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão para o nosso alimento. Ele orou. Que exemplo para nós é o exemplo do nosso Senhor, meus irmãos? Em meio ao desespero, em meio à angústia da vida, nós também podemos orar. Você lembra que Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus quer que em meio às lutas da vida, em meio ao desemprego, em meio a todas as nossas necessidades, nós recorramos ao Pai em oração, confiando que Ele vai suprir as nossas necessidades. E quando Ele suprir, meus irmãos, não vamos ser ingratos. Vamos fazer como o nosso Senhor, levantar nossos olhos aos céus e agradecer a Deus pelo que Ele tem nos dado. Cada café que você for tomar com a sua família, faça essa oração. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. Ore a Deus, agradeça ao Senhor. Em meio às dificuldades, meus queridos, aprendamos com o nosso Senhor a orar. Não vamos nos desesperar. Vamos orar, porque o Senhor, Ele está atento. Ele nos mandou orar pelas nossas necessidades materiais. Também, em penúltimo lugar, nós aprendemos aqui que, apesar da nossa fraqueza e pequenez, nós temos um papel a desempenhar na obra que Jesus está realizando aqui na terra, na obra do reino de Deus, na expansão do reino de Deus. Foi Jesus quem partiu o pão. Os apóstolos não poderiam fazer isso, mas Ele partiu e Ele deu aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Isso nos mostra uma coisa muito importante, meu irmão. Nosso Senhor poderia fazer tudo sozinho. Se Ele tinha o poder de produzir pão, Ele também tinha o poder de distribuir esse pão sozinho. Mas Ele não quis fazer assim. Ele quis que os seus apóstolos se sentissem parte dessa missão. Ele quis que os seus apóstolos participassem desta obra. Como fez quando ressuscitou Lázaro. Lázaro, vem para fora. Aí veio o homem todo amarrado. Agora desatar ele e deixar ele ir. Jesus quer que a sua igreja participe da obra que Ele está fazendo. Ele tinha dito para os seus apóstolos: dai vós mesmos de comer. Não tinha como fazer isso. Não tinham recursos para fazer isso. Mas eles poderiam fazer o alimento chegar às mãos das pessoas depois que Jesus multiplicou. Talvez nessa noite você seja uma pessoa que se sente assim pequeno demais para ajudar. E de fato você é pequeno mesmo, porque todos nós somos. Talvez você seja só um adolescente, como esse rapaz que levou esses 5 pães e 2 peixinhos. Alguém sem muitos talentos, sem muitos dons, sem muitas perspectivas, né? Você não tem poder, é verdade, para trazer o verdadeiro pão do céu para alimentar as almas dos homens. Você não tem essa capacidade de fazer coisas extraordinárias. Mas o que acha de se colocar à disposição de Jesus para ser usado por Ele, para o bem do seu reino, para a expansão da sua igreja, para a evangelização daqueles que precisam ouvir o Evangelho? O que acha de colocar à disposição de Jesus aquilo que Ele te deu? Teus dons, teus talentos, tuas capacidades, teus recursos, e dizer: Senhor, olha, o que eu tenho é isso, aqui está. Se é para que o teu Evangelho seja pregado e as pessoas ouçam do teu Evangelho, eu me coloco à disposição. Eu quero contribuir, às vezes com uma oferta no gasofilácio. Não é a quantidade que importa para Deus, mas é a sinceridade do seu coração. Aquela viúva pobre colocou só 2 moedinhas. Jesus falou assim: ela deu mais do que todo mundo que deu um monte de dinheiro. Porque Jesus não está preocupado com quantidade, mas Ele chama você para sinceramente se colocar à disposição para o progresso do reino. Você tem feito isso, meu querido? Você tem se disposto? Vocês têm se colocado à disposição para servir? Seja você uma pessoa muito talentosa, às vezes Deus te chamou para o ministério e você tem uma capacidade incrível de falar. Ou então pode ser que você seja simplesmente uma pessoa chamada para ajudar a colocar água no bebedouro. Exponha-se, ajude, sirva. Não deixe que a sua vida passe por aqui inútil. Seja alguém útil para o reino de Deus. Trabalhe pela causa do reino de Deus. Porque você tem, sim, um papel importantíssimo no progresso do reino de Deus na terra.
E por fim, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus é a grande provisão de Deus para a nossa salvação. Ele é a grande provisão de Deus para a nossa salvação. Lembre-se que sempre que Deus faz milagres na Bíblia, Ele não tem um fim em si mesmo ali, simplesmente fazer aquele milagre. Geralmente Ele quer ensinar uma lição mais profunda, uma lição maior acerca de verdades espirituais mais abrangentes no reino de Deus. Por exemplo, quando Deus fez o milagre do maná, lá na época de Moisés no deserto, Moisés aproveitou a ocasião para ensinar o povo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vossos pais comeram maná e morreram, Jesus falou. Porque a vida de um homem, Jesus disse, não consiste na abundância dos bens que ele tem. A vida, no seu sentido mais profundo, tem a ver com ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Foi isso que Jesus falou para Satanás lá no deserto, quando o tentou. Transforma essas pedras em pães. Jesus disse o quê? Está escrito, não só de pão viverá o homem. Fazer a vontade de Deus escrito na sua palavra, para mim, é mais importante do que me alimentar diariamente. Eu preciso, então, comer deste pão da palavra de Deus. Me alimentar deste pão da palavra de Deus. Não só de comida, de bebida, de diversão, de trabalho, de namoro, de dinheiro vive o homem. Mais importante, então, do que se alimentar de comida, é alimentar-se da palavra que vem da boca de Deus. Nessa multiplicação dos pães aqui, Jesus queria ensinar a mesma coisa, a mesma lição. O que Jesus está querendo ensinar para essa multidão fica muito claro lá no Evangelho de João, que é o mesmo texto que vai tratar da mesma coisa. Ele queria ensinar que existe dentro de você uma fome que nada nesse mundo pode satisfazer, que só Deus pode satisfazer, que só a palavra de Deus pode satisfazer, que só Cristo pode satisfazer. E a boa notícia do Evangelho, então, nessa noite, é que Deus já providenciou este verdadeiro pão do céu. O pão que dá vida aos homens. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus disse para as multidões que estavam ali e começaram a perguntar para ele: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse pão de Deus que desceu do céu é o próprio Cristo. Ele é o verdadeiro pão de Deus enviado para matar a nossa fome. Sabe, meus irmãos, o que é mais triste nessa passagem? Lucas não relata isso aqui. Nem os outros evangelistas, a não ser João, vai relatar. É que depois que as pessoas viram Jesus multiplicar o pão, elas viraram seguidores da teologia da prosperidade. Elas começaram a ir atrás de Jesus só por causa de comida, só por causa do pão físico. Lá em João nós vemos isso com clareza. Aí Jesus ficou olhando para aquela multidão e Jesus falou para elas assim: olha, João 6,26: em verdade vos digo, vós me procurais não por causa do sinal, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vocês estão me procurando só porque eu dei comida para vocês. Vocês não têm interesse nenhum em mim. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês, diz Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Aí ele ainda diz no verso 33: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E aí no verso 34 eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Meu Deus do céu! É como se Jesus estivesse ensinando, querendo ensinar a verdade espiritual sobre o milagre, e eles dizem: ó Senhor, nos dá mais desse pão. Jesus, olha, sinceramente, é para levantar a mão e dizer: gente, chega, desisto de vocês. Vocês não entenderam nada do que eu estou falando para vocês. Aí Jesus responde para ele: eu sou o pão da vida.
O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, e vocês vão morrer também se vocês não se converterem. E este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O que ele está dizendo então? Gente, vocês só pensam em bens materiais. Vocês só pensam em afundar a vida de vocês nas coisas que vão satisfazer os prazeres carnais de vocês. Vocês só estão pensando na barriga cheia de vocês, no dinheiro de vocês, no bolso de vocês. Gente, eu estou querendo ensinar para vocês que vocês têm uma alma eterna que precisa ser satisfeita. Vocês foram criados para Deus, para a eternidade com Deus, então vocês precisam ser reconciliados com Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu para matar essa fome existencial de vocês, essa fome espiritual de vocês, que vocês não vão resolver de outro modo. Se vocês depositarem a sua fé em mim, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam. Talvez você aqui nessa noite seja uma pessoa que esteja tentando saciar a tua fome espiritual, e em nome de saciar esse anseio do seu coração, você sai procurando no poder, na riqueza, na prostituição, nas drogas, nos vícios, em companhias erradas, e você começa a chafurdar a sua vida de tantas coisas, de tantos deleites que supostamente te darão um prazer momentâneo. Jesus está querendo dizer para você nessa noite o que eu tenho para dar para vocês vai saciá-los eternamente. Eu sou o pão da vida. Alimente-se de mim pela fé, creiam em mim, confiem em mim, que eu vou dar vida verdadeira para vocês. Essa é a lição então desse texto. Deus providenciou o pão abundante para satisfazer a nossa alma faminta e sedenta de eternidade. Esse pão é a vida do seu próprio Filho. E assim como Jesus quebrou aquele pão no deserto, nosso Senhor Jesus Cristo foi quebrado na cruz também. Seu corpo foi imolado na cruz pelos nossos pecados. Ele já derramou o seu sangue para nos reconciliar consigo mesmo. Essa, meus irmãos, é a única forma de saciarmos a sede que tem dentro do nosso coração. Nessa noite, então, eu pergunto para você: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você tem sede de Deus, você tem sede de eternidade. O problema é que você está tentando resolver esses problemas todos, buscando nas coisas deste mundo. Isso não vai resolver o teu problema. Há no coração do homem uma aspiração eterna, só Deus pode satisfazer. Deus colocou a eternidade no coração de todos nós, e somente Cristo, o pão vivo que desceu do céu, pode preencher o vazio de uma alma faminta. Sem Cristo, a sua alma nunca será satisfeita. Sem Cristo, você permanecerá com fome, e por fim a sua alma vai morrer e vai perecer. Por isso, o convite do Evangelho a todos nós nessa noite é: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amados irmãos, a palavra do Senhor nessa noite, e o convite da palavra do Senhor nessa noite é: se você está procurando satisfação e alegria para a sua vida, você só encontrará naquele que é o alimento verdadeiro para a nossa alma, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a encontrar em Cristo paz, alegria e salvação. Amém. Vamos colocar em pé e vamos encerrar cantando o cântico. Somente em Cristo eu encontrei paz, alegria e salvação. Vamos cantar esse cântico?
Somente em Cristo eu encontrei paz, alegria e salvação. Lugar seguro, bem achei, é minha luz, minha canção. E grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador completa-me, firme na rocha vou seguir. Somente em Cristo eu encontrei meu Redentor, o grande Rei. Maior presente de amor foi rejeitado pelo seu. Maldita cruz que padeceu, justiça ele satisfez. Não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, bendita luz que se apagou. Glorioso dia então nasceu, livre está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, no meu pecado redimiu. Pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Vitorioso ressurgiu, no meu pecado redimiu. Pois ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, pois o seu sangue me lavou. Por toda a minha vida aqui, engrandecer seu nome vou. Tenho o poder do enfermar, das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus vou confiar. Tenho o poder de enviar, das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus vou confiar. Até voltar ou me chamar. Só em Jesus vou confiar. Vamos orar, irmãos. Pedir que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para as nossas vidas. Ó Senhor, nosso Deus, pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome espiritual. Obrigado, Deus, por nos dar Cristo, o verdadeiro alimento da nossa alma. Obrigado, Deus, porque em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos para a nossa alegria e felicidade. Paz, alegria e salvação.